Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início neste nosso culto vespertino, desse dia 9 de agosto, para a honra e glória de Deus. E eu convido você a curvar a sua fronte, fechar teus olhos. Vamos orar ao nosso Pai. Querido Senhor, glorioso Deus, graças nós te damos pelo teu grande amor e por tua grande bondade. Nós agradecemos este privilégio de estarmos juntos para cultuá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, ó Deus. Suplicamos o teu perdão e a tua misericórdia, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que nada em nós impeça-nos, ó Deus, de glorificá-lo e de exaltá-lo. Por isso nós queremos rogar-lhe o teu perdão, da mesma forma queremos perdoar a todos quantos porventura tenham nos ofendido e dar-nos a tua paz. Oramos para que o teu Espírito Santo nos conduza neste culto, a fim de que tudo o que acontecer aqui seja unicamente para a tua honra e para a tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós queremos mais uma vez, como fizemos pela manhã, justificar o fato de que não houve tempo hábil de nós prepararmos a igreja com segurança para o culto presencial. Então eu peço aos irmãos a compreensão para que os irmãos acalmem o coração, aquete o coração, que no tempo oportuno, o Kairos, que é o tempo de Deus, nós voltemos com os nossos cultos presenciais. Vamos agora então ao momento de louvor, e neste momento de louvor nós teremos também a leitura pública das Escrituras. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. Vamos à adoração. Boa noite, queridos irmãos. Nós queremos te convidar a louvar ao Senhor com aquele hino Canto de Vitória. Eu tenho
Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. E com sua igreja em glória, E com sua igreja em glória reinará. E com sua igreja em glória reinará. Neste momento, iremos fazer a leitura bíblica em Provérbios, capítulo 8, de 1 a 20. Leiamos. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desviem. Minhas palavras são claras para que os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam, os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Neste momento oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Primeiramente, nós queremos agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito até este momento, ó Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida neste momento, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, renova o nosso interior. Que a cada dia, ó Pai, fala conosco de uma forma diferente. E nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos dá, ó Pai, esse prazer de poder ler a tua palavra, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a ter sabedoria, ó Pai. E nós te pedimos agora, humildemente, Senhor, nos dê sabedoria para agir, para falar, para tratar com nossos irmãos, para tratar com os nossos familiares, com as outras pessoas ao nosso redor. Nos dê sabedoria à tua igreja, ó Pai. Ainda mais, ó Pai, neste momento que mais precisamos, ó Pai, ter sabedoria, ter discernimento e prudência, ó Pai. Pois passamos por um momento de pandemia, Senhor. E nós pedimos a Ti, ó Pai, derrama, ó Pai, sobre as nossas vidas a sabedoria. Senhor, nós te pedimos pela tua igreja, ó Pai, que se encontra neste momento em culto. Ó Pai, nós te agradecemos, porque mesmo virtualmente, ó Pai, o Senhor tem nos aproximado, ó Pai, mesmo virtualmente, nós temos sentido cada dia mais a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, nossa comunhão com os nossos irmãos. E nós te agradecemos por isso, ó Pai, pois sem ti nada somos. Nós te pedimos, ó Pai, guarda a tua palavra, ó Pai, no nosso coração. Ajuda-nos a guardar isso, Senhor. Pois é no nome glorioso de Cristo Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus com um cântico bastante conhecido de toda a igreja.
Ele é exaltado, para sempre exaltado. Cantemos. Continuar louvando ao nosso Deus. Renova-me, Senhor. Cantemos. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos diante do texto de Efésios e o título da mensagem é Preservando a Unidade do Corpo de Cristo. Nós leremos Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 16. Acompanhe comigo, eu estou aqui na versão NVI. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor e de imensa bondade, que bênção é estarmos diante desse texto da tua palavra. Graças nós te damos pela liberdade que temos, ó Deus, de poder lê-la publicamente. Ó Deus, nós clamamos que mais uma vez o Senhor manifeste a tua misericórdia e desta vez, ó Deus, nos iluminando, aclarando a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender o teu recado e a tua mensagem. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Preservando a unidade no corpo de Cristo, ou do corpo
de Cristo. Então, esse título mostra a responsabilidade que todos nós, cristãos, temos de preservar a unidade que a luz do texto vem mostrar, que é dada pelo Espírito Santo. Então, a nossa responsabilidade é preservar esta unidade. Eu me lembro quando participei de um congresso que houve no Brasil, aqui em São Paulo, chamado Geração 79. Esse Geração 79 foi quando nós recebemos aqui o evangelista Billy Graham, e havia um hino que em sua letra dizia, né, sejamos unidos a fim de que o mundo creia. É muito importante a união da igreja, é muito importante que nós estejamos unidos. Então, penso que seja muito oportuno, neste momento tempestuoso, neste momento difícil que nós estamos passando, que a igreja esteja unida no mesmo espírito. Então, ainda que a gente não tenha se reunido, né, de maneira congregacional, presencial, mas é importante que todos nós estejamos unidos num só coração, num só pensamento, preservando essa unidade, nos esforçando para que essa unidade aconteça, né? Essa parte de Efésios é a parte prática do texto. Os irmãos se lembram bem que Efésios tem 6 capítulos, 3 partes bem doutrinárias, bem teóricas, nos ensina como crer, e os outros 3, 4, 5 e 6 fala então da parte prática, e especialmente toda a carta, que é chamada de Rainha das Epístolas, fala sobre relacionamentos. Como nós nos relacionamos com Deus, como nós relacionamos com a igreja, com a família, na comunidade, no trabalho e até contra as forças espirituais do mal ou da maldade. Esse texto nos ensina a tratar, ou seja, sobre guerra espiritual. Agora, no capítulo 4, nós temos aqui então, nesses 16 primeiros versículos, que fala sobre a unidade que a igreja precisa ter. Essa unidade é muito importante para a sua vitalidade, para o seu crescimento, não só enquanto organismo, organização, mas individualmente. Nós precisamos ter essa unidade, e eu penso, sem nenhuma presunção espiritual, que Deus nos chama a esta mensagem, a este culto, para nos ensinar que nós precisamos estar unidos com todos os nossos irmãos em Cristo. Ainda que haja divergência nos nossos pensamentos, na nossa cosmovisão, a partir da palavra de Deus deve haver convergência e precisamos estar no mesmo espírito. Então, esta mensagem, ela se propõe a avaliar melhor a nossa comunhão enquanto igreja, né, nesse relacionamento que ele é vertical e que ele é horizontal. A gente sempre fala sobre isso, né? E vamos ver aqui em que áreas nós precisamos ter essa devida unidade. Não vou comentar todo o texto, mas algumas frases eu penso que seja oportuna nós mencionarmos, né? Essa frase que ele diz: conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então esse é o versículo 3, quando ele diz: façam todo esforço para conservar a unidade no vínculo, unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós percebemos aqui, a paz, ela é uma característica do fruto do Espírito. Então, em via de regra, todo cristão que nasceu de novo, ele não tem a opção de ter paz, ele tem a paz. Porque a paz é de dentro para fora, é de cima para baixo. A paz não é dele mesmo. E é essa paz, né, que dá o vínculo e que dá a liga para termos a unidade. Então, eu me esforço para ter paz. E eu preservo essa paz
a fim de que tenhamos a unidade. Uma outra frase no texto interessante é que ele diz: a cada um de nós foi concedida a graça. Essa é uma outra frase importante. A palavra graça aqui é a palavra caris. Essa graça, essa palavra está sendo substituída por dom espiritual, essa unção, esse derramamento de poder, essa habilidade espiritual que Deus concede a cada um de nós, para que na igreja, no organismo, nós então tenhamos uma função para edificar a igreja. Então essa graça, ela é diversificada. Nós veremos isso mais adiante. Então é dada por Deus, do jeito que Ele achar melhor. Então essa graça diferenciada, ela vai nos ajudar a crescermos, né, diante de Deus, na presença de Deus, sendo usados pelo nosso irmão. Então eu não tenho esse dom, eu não tenho essa habilidade, mas quem tem vai me ajudar a crescer. Deus vai usar essas pessoas, né? Então o Espírito de Deus é que concede essas habilidades para que essa graça então ela possa, como a própria palavra diz, né, agraciar as pessoas e edificar as pessoas. Uma outra palavrinha nesse texto é o texto que diz, né, nessa perícope, né, é o texto que diz: levou cativos muitos prisioneiros. Essa frase traz uma certa inquietação e ela tem é muito controversa essa frase, né? Mas quando ele diz levou cativos muitos prisioneiros, muito provavelmente, esse texto quer dizer que após a morte do Senhor Jesus, então, a bem da verdade é que ele resgatou aqueles justos do Antigo Testamento e o que os escravizava, o que limitava, né, no Hades, agora foi separado, e por isso diz: levou muitos prisioneiros, levou cativos muitos prisioneiros. E é um termo usado, inclusive, do Salmo 68, que fala sobre as vitórias que Israel tinha. Então ele dizia: levou cativos muitos prisioneiros. Ele usa isso para caracterizar a questão da espiritualidade. E uma outra palavrinha também, uma outra frase também diz: também havia descido a profundezas da terra. E aqui é outro texto que suscita interpretações muito controversas, mas nós sabemos, está na confissão de fé, que o Senhor Jesus, quando morreu, a gente vê isso nas cartas gerais, nas epístolas gerais, que o Senhor desceu à mansão dos mortos anunciando a salvação, não pregando e nem querendo resgatar, mas talvez separando o Hades do paraíso. Bom, esses textos aqui são textos que estão inseridos naquilo que traz uma certa importância para nós. Então, uma vez que a unidade de Cristo é dada, a unidade do corpo de Cristo é dada pelo Espírito Santo de Deus, vamos observar aqui alguns pressupostos para nós preservarmos esta unidade. Leiam aí comigo o primeiro item. Vamos lá, e nós temos o versículo também que fundamenta. Preservando a unidade através da mutualidade. O texto diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, aquilo que é mútuo é aquilo que é recíproco, onde há uma troca. Uma coisa importante na vida da igreja é que o meu relacionamento com o irmão deve ser um relacionamento de humildade e de docilidade. Pedro vai dizer isso nas suas cartas, né? Que ele diz que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. Então, para que haja essa unidade através da mutualidade, é necessário que eu tenha paciência com as pessoas. Eu tenho que ter paciência com mais novos,
eu tenho que ter paciência com os mais velhos, eu tenho que ter paciência com aquelas pessoas que não chegaram ao conhecimento, à maturidade que eu cheguei, e as pessoas têm que ter paciência comigo, para que algumas coisas que eu não aprendi, eu venha a aprender. Então aqui diz suportar uns aos outros em amor. Então é possível que às vezes nós tenhamos esse ideal, mas os nossos gestos, as nossas palavras, às vezes somos agressivos demais para com as pessoas, e o Espírito de Deus nos une nesse momento para mostrar que nós precisamos realmente ser dóceis, ser humildes no tratamento com as pessoas. Eu não posso querer me exaltar diante das pessoas. Interessante que fazendo o estudo de Mateus nessa semana, talvez havia uma disputa velada entre os discípulos, quem seria o maior, a ponto deles perguntarem. Então o Senhor Jesus traz uma criança ao lado deles e fala assim, olha, quem quer ser o mais importante e o maior no reino dos céus, tem que ser como esta criança. Essa inversão de valores, né? E em seguida ele vai dizer, aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Ou vice-versa. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E ele vai nos ensinar que o maior é quem serve. Então, eu preservo a unidade nessa mutualidade, nessa docilidade, nessa troca, nessa atenção, sendo paciente, suportando uns aos outros em amor. Alguns interpretam esse suportando é dar suporte, ou ser compassivo, que é andar no mesmo passo. Algumas interpretações lá de Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito, vai colocar paciência como longanimidade, que é sofrer prolongadamente com o irmão. Então é uma questão muito importante. Dessas quatro lições, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos preservar essa unidade. Ela é responsabilidade sua. E às vezes ela não está acontecendo porque está faltando da sua parte humildade e docilidade, e você não está sendo paciente com o irmão, com a irmã. Enfim, você não está tendo a humildade de emprestar a cosmovisão que esse irmão ou que essa irmã está tendo. A segunda lição desse texto é que nós devemos preservar a unidade através da identificação. A identificação mostra que nós somos iguais. Olha, o texto vai dizer, há um só corpo e um só espírito, assim como há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então vejam que nós nos identificamos. Nós identificamos não só fundamentado nesse texto, mas todos somos pecadores, todos estamos debaixo da graça, a obra de Deus em nós está inacabada. Então, é importante que nós vejamos aqui que ninguém é melhor ou ninguém é mais importante. Bom, quando a gente vem à igreja, nós temos uma pessoa muito importante na igreja, que é o Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade, que diz estar conosco quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas. Então o Senhor Jesus é a pessoa importante, mas nós somos iguais. Ninguém precisa ter um olhar altivo, mas todos nós somos iguais e nós nos identificamos. Todos nós temos o Espírito de Deus, a onipresença de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. Todos nós esperamos a glorificação, a volta do Senhor Jesus. Ele é Senhor de todas as pessoas. Todos nós cremos em Jesus Cristo. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Ele é o Pai de todos. Então isso é importante. Ninguém deve se achar mais importante na igreja e ninguém deve se achar menos importante na igreja. E por isso também nós devemos preservar essa unidade, porque todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. E isso é uma identificação natural dentro da vida cristã. Nós vivemos nessa mesma
perspectiva e não há razão, inclusive, para a individualidade. Não há razão. Nós precisamos ter comunhão. Nós veremos à frente que precisamos um do outro. Mas essa identificação é o que fundamenta também a nossa unidade e o motivo de estarmos juntos, né? Porque nós somos iguais. Temos pecados, temos defeitos, temos dificuldades, temos problemas, temos lutas, temos tribulações. Então todos nós somos iguais e nos identificamos uns com os outros. Seguindo à frente, a terceira lição: preservando a unidade através da diversidade. O texto diz: a cada um de nós foi concedida a graça para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós fizemos um comentário dessa palavra de concedida a graça. Agora nós chegamos num ponto interessante da unidade. Nós somos diferentes. Há diversidade, há divergência. E olha, há uma frase, né, célebre, né, na convenção é: eu gosto de ser batista. Porque um dos princípios que é a liberdade de consciência mostra que as pessoas não devem usar a igreja para manobrar você, para torná-lo massa de manobra. Você tem a sua preferência política, o seu time de futebol, o seu esporte favorito, você tem o seu hobby favorito, as coisas que você gosta, o livro que você gosta, as músicas que você gosta. Então a gente não está formando robôs, nós somos diferentes, viemos de famílias diferentes, temos cosmovisões diferentes do mundo, a gente vê as coisas de forma diferente, as notícias de forma diferente, nós vivemos de forma diferente. Agora, quando nós estamos juntos, nós vamos colocar as nossas ideias, nós vamos colocar o nosso ponto de vista. E então, nesse momento dessa diversidade, nós veremos as riquezas de pensamento. Então não é competição, não é facção, mas é admiração. Olha, nunca pensei desse jeito. É uma junção. Então eu começo a pensar de uma nova perspectiva e eu cresço, né? Então é importante essa diversidade. Você não pode entender que alguém que pense diferente de você seja o teu inimigo, ou seja, demasiadamente obtuso. Não, é a forma dele ver as coisas. Então Deus nos reúne para mostrar que nós somos pessoas diferentes. Essa diversificação existe com o propósito de atender às exigências ou às necessidades do corpo. Por exemplo, o próprio temperamento é diferente, conhecimento é diferente, habilidade é diferente. Então a gente se completa nessa perfeição aqui, ou nessa necessidade do corpo, atendendo a necessidade do corpo com essa diversidade. E por isso nós devemos preservar a unidade através da diversidade. Finalmente, o item 4, vejam aí comigo. Preservando a unidade através da interdependência. Olha que legal, o texto que fundamenta isso diz assim: dele todo o corpo, ajuntado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ora, agora o texto vai mostrar não só o fato de sermos diferentes, mas vai mostrar que nós dependemos uns dos outros. Essa aqui é a interdependência. Então, o corpo, quando é ajustado, todos os membros eles funcionam de maneira saudável. Todos os membros. Nós aprendemos nos textos paulinos que não há membro mais importante, não há membro inferior ou superior, mas cada membro tem a sua função. E às vezes um membro que aparentemente é pequeno tem uma função tão significativa no corpo. Da mesma forma é a igreja, meus irmãos.
nós precisamos entender isso. Às vezes o irmãozinho chegou recentemente, pisou na igreja, de repente Deus o trouxe para nos fortalecer e nos completar com uma necessidade que nós não tínhamos. E assim há essa interdependência, que é o caráter que traz o desenvolvimento recíproco. Então, a gente vê isso no motor de um carro, às vezes uma pecinha faz parar todo o carro. Então, a gente percebe isso no nosso corpo. Quantas vezes um membro do nosso corpo fica enfermo, às vezes um dedinho de nada, e todo o corpo padece, a gente fica sem as funções vitais. Então, nós precisamos ter unidade e entendermos o seguinte, que nós precisamos uns dos outros. Todas as pessoas que fazem parte do corpo são importantes. É como se fosse uma engrenagem. E se falta um dente nessa engrenagem, então já falha. Então, um depende do outro. E se um falhar, pode haver frustrações. Da mesma forma, o contrário é um raciocínio correto. Por que o corpo é deficiente? Por que o corpo não tem a função que precisava ter? Por que a igreja não está funcionando como deveria funcionar? Porque há membros ociosos, há membros que, conquanto foram revestidos de poder, de dom, de graça, não tem ninguém que não tenha dom espiritual. E por esse fator, então, o corpo se torna deficiente. Então, nós temos essa lição belíssima que mostra a questão da interdependência. Então, eu concluo mostrando, então, que nós precisamos preservar esta unidade. É uma unidade dada pelo Espírito, e os 4 fatores do texto que mostra esta nossa unidade é preservar a unidade através da mutualidade, através da identificação, através da diversidade e através da interdependência. Precisamos uns dos outros. Eu fecho e concluo a minha fala, a mensagem, dizendo que essa mensagem não é para o irmão. Essa mensagem é para mim e é para você. Você precisa rever os seus relacionamentos. Você precisa entender que todos os quais Deus trouxe para a nossa família local, a Igreja Batista Central, precisamos uns dos outros. É possível que alguns ainda não tenham sido membros efetivos, mas já fazem parte da nossa família, já estão conosco. E nós precisamos deles, eles precisam de nós. Então, é o momento de você, talvez, pedir perdão para o irmão. É o momento, talvez, de você conceder perdão. Mas é o momento de você perseguir, contudo, a unidade do corpo de Cristo. E pode ser que um membro, às vezes, esteja dificultando a unidade de todo o corpo. Então, Deus fala conosco, Deus nos reúne para o fortalecimento da igreja. Vamos orar pela unidade do nosso corpo, da nossa igreja. Tá certo? Então, nós vamos orar e vamos também prestar a bênção. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Graças nós te damos, Senhor, pela forma com que o Senhor tem falado conosco nesta hora, neste culto, nesta mensagem. O Senhor nos convoca a preservarmos a unidade da tua igreja. E se aplica também à nossa família. Se aplica também a outros grupos. Nós sabemos que o vínculo é a paz. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a preservarmos esta unidade. Abrirmos mãos, ó Deus, de algo que possa estar impedindo esta unidade. Ajuda-nos a não renunciarmos a nós mesmos, a negar o eu, se necessário for. Mas, ó Deus, nos santifica e nos fortaleça. E nós clamamos que Tu repreendas todas as obras de Satanás, que pretende dividir o corpo. Mas, ó Deus amado, que caia por terra todo o intento do mal e dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua força e a Tua comunhão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E oramos ainda para que o Teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações
do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, com cada vida que participa conosco, cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo do Evangelho, você que nos acompanha, congrega conosco, Deus o abençoe, de ter uma semana de muita força, de muitas vitórias. Estaremos encerrando este culto com um louvor, uma adoração, e nesta hora você tem a oportunidade de adorar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Continuemos intercedendo por muitos irmãos que estão enfermos e continuemos intercedendo pelas adequações, pelas obras da igreja. Continuemos orando uns pelos outros e para que no tempo adequado estejamos juntos aqui presencialmente. Um forte abraço, Deus abençoe e fique aí com o louvor e a adoração. Bom é render louvores ao nosso Deus. Minha alma engrandece ao Senhor. Vamos cantar todos juntos. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com